capítulo 9, você vai aprender a trabalhar com pisos e forros. Vai aprender a inserir pisos planos e inclinados, inserir forros, criar aberturas em pisos e forros e gerar forros com eixos. Vamos ver então como é que a gente faz para colocar um piso aqui no nosso projeto. Nós vamos colocar uma laje e depois um piso. Para o Revit, a laje e o piso são o mesmo elemento. Então, nós vamos aqui na ferramenta piso, piso arquitetura, tá? E temos aqui uma lista de famílias de piso que já vêm criados no Revit. E você pode modificar esses ou criar novos tipos. Então, eu vou escolher aqui um piso genérico de 15 centímetros, 150 milímetros, tá? Nesse momento, o Revit entrou no modo de edição. Então, eu estou numa aba que é modificar, criar limite do piso. Eu devo usar essas ferramentas de desenho para criar o contorno do piso e sair dessa tela clicando nesse botão concluir o modo de edição. Para desenhar o contorno desse piso, eu posso escolher linhas, fazer um retângulo ou selecionar paredes. Eu vou usar a ferramenta selecionar paredes. Vejam, eu clico numa parede e ele me pega a linha do contorno dessa parede. Depois, eu posso editar essa linha que está pelo lado de fora. Se eu clicar nessa linha rosa e apertar esse botão, ela vem para o lado de dentro, alinhando o piso pelo lado de dentro da parede. Eu preciso fechar essa linha com aquela outra. Arrematar bem certinho aqui. Eu posso usar a ferramenta aqui de mover para alinhar esse piso com a linha da parede. E posso usar essa ferramenta de canto para cortar essa linha. Definido o contorno do piso, eu preciso fechar essa linha com essa daqui. Eu vou fazer uma laje por fora e depois pisos dentro de cada um desses ambientes. Vejam que o Revit tem um snap que eu posso acertar essa linha com a linha da parede. Definido o contorno, eu posso fechar o modo de edição. Está criado o meu piso. Eu vou passar um corte aqui agora para mostrar para você como que esse piso foi criado. Então, tá aqui o meu corte, vamos abrir o corte. Quando eu crio um piso, o Revit projeta a espessura desse piso para baixo do nível que eu estou criando. Então, eu estou criando ele no nível 1, um piso de 15 centímetros. Ele pertence ao nível 1 e está com a espessura projetada para baixo. Então, a cota 0 do piso fica no pavimento 1. Eu vou colocar esse piso como se ele fosse uma laje. Então, eu vou transformar esse piso genérico, eu vou clicar aqui em editar tipo, vou duplicar e vou criar o piso laje 10. Vejam, como é que eu crio um novo piso? Eu tenho aqui a espessura desse piso com 15 e eu tenho aqui estrutura editar. Então, eu vou clicar nesse botão para editar a estrutura desse piso. Eu quero que esse piso tenha uma espessura de 10 centímetros, então eu vou colocar 10. E nesse campo aqui, eu escolho o material do piso. Por exemplo, eu vou escolher um material concreto. Então, eu venho aqui, vou pedir para ele me filtrar concreto. Eu quero concreto moldado no local. Vejam que ele vai colocar um sombreamento cinza, um padrão na superfície liso e em corte ele já vai me colocar uma achura de concreto. No livro tem os detalhes todos de como que você altera essa achura. Muito bem, agora eu tenho aqui um piso laje de 10. Para eu colocar um piso em cima dessa laje e alinhar o piso com o nível 0 do meu pavimento, eu vou
descer essa laje com a mesma medida da espessura do meu piso. Então, vejam, eu tenho aqui a altura do deslocamento do nível, é quanto que esse piso vai estar acima ou abaixo do nível. Eu vou colocar aqui, ó, menos 0,04. Então, ele desceu 4 centímetros. E agora eu vou colocar nesse ambiente um piso com a espessura de 4. Então, vejam, eu tenho a laje e agora eu vou colocar um piso aqui dentro. Então, eu vou de novo na ferramenta piso. Em propriedades, eu vou criar um novo piso. Então, eu vou criar a partir do piso genérico, eu vou clicar em editar tipo, vou duplicar e vou criar um piso, por exemplo, de madeira. E vou editar a estrutura, colocando a espessura para ele de 0,4. 4 centímetros. E o material, eu vou pedir uma madeira. Essa daqui, por exemplo. Então, esse piso tem 4 centímetros e eu vou usar ele nesse ambiente aqui. Agora, por exemplo, eu vou usar a ferramenta retângulo para criar ele alinhado aqui, passando por todas as paredes desse meu ambiente. E vou finalizar nesse ponto. Vejam, se eu ligar o sombreado, eu já vou visualizar esse piso com outro material. Vamos visualizar no corte como que ficou. Então, agora eu tenho bem certinho aqui a minha laje e aqui o meu piso. Se eu mudar o nível de detalhe da minha vista para alto, vejam que eu começo a visualizar a achura do concreto. Eu posso visualizar isso ainda no modo sombreado, em que eu vou estar visualizando o material do piso e o material da laje. Agora, nós vamos colocar um forro. Para eu colocar um forro, eu vou abrir uma planta de forro. Então, eu vou abrir a planta de forro do nível 1 e vou usar o comando forro. O comando forro, ele me traz uma lista de tipos de forro que já vem no Revit. Por exemplo, um forro plano. E para mim dar o limite do contorno do forro, eu tenho duas formas. Forro automático, em que eu colocando o meu cursor dentro de um limite de uma parede, o Revit encontra o contorno dessas paredes como limite. Ou eu posso efetuar o croquis. Seria um modo manual em que eu tenho que desenhar o contorno do forro. Então, eu vou clicar aqui e colocar o forro nesse ambiente. Agora, eu vou escolher um outro tipo de forro e vou colocar nesse ambiente. Vejam, a visualização desse forro com os eixos é mais fácil em planta, por causa da achura. Se eu vou dar um ESC agora para sair da ferramenta, se eu abrir o corte, nós vamos poder visualizar que foi colocado um forro aqui nesse ambiente, em todos eles. O forro tem uma propriedade que é uma altura automática que ele colocou, a 2,60. Então, com o forro selecionado, eu posso, por exemplo, alterar a altura desse forro, por exemplo, 2,70. Então, a altura do forro, ela é uma propriedade de instância. Vejam, eu mudei a altura desse forro e não mudei a altura desse forro. Tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer para fazer um furo num forro ou num piso. Antes, eu vou pegar esse meu pavimento e vou copiar para o outro nível, para fazer um segundo andar. Como que eu copio um elemento de um pavimento para o outro? Então, eu vou selecionar todos esses elementos, todo aquele andar, e vou
clicar aqui nesse botão copiar para a área de transferência. Em seguida, nesse botão colar, eu tenho uma opção que é alinhado com níveis selecionados. Eu vou selecionar esta opção. E todos os pavimentos do meu projeto vão ser apresentados. Eu vou escolher que eu vou copiar para o nível 2. Vejam, automaticamente eu já tenho todos os elementos copiados para o segundo pavimento. Se eu visualizar o meu corte, vejam, eu tenho agora 2 pavimentos. Eu tenho uma linha de recorte aqui que está cortando só em relação ao primeiro pavimento, e agora eu posso visualizar os 2 pavimentos, tá? Se eu tivesse, por exemplo, uma escada ou um elevador no nível 1, e eu quisesse fazer um furo cortando o piso e o forro, a melhor ferramenta que a gente tem para isso é a ferramenta Shaft. Essa ferramenta me permite desenhar uma forma geométrica que vai furar vários pavimentos. Eu vou desenhar um retângulo aqui. Nesse canto. E esse elemento tem uma propriedade, qual é o nível que ele começa e qual é o nível que ele acaba. Ele está não conectado, mas ele poderia ir, por exemplo, até o nível 2. Ou eu poderia dar qualquer outro valor se ele não estivesse conectado. E vejam que ele começa a menos 15 da base. Deslocamento da base menos 15. Eu vou finalizar aqui e a gente vai poder visualizar. Então, olha. Eu tenho aqui o meu piso cortado. E aqui a gente visualiza esse furo. Então, aqui eu poderia passar uma escada, um elevador, fazer um mezanino, tá? Se a gente olhar isso no corte, como que eu posso fazer agora que o meu corte não está passando no furo? Eu posso pegar a minha linha de corte e mover. E agora eu visualizo ela passando no furo. Vejam, exatamente aqui está o meu recorte. Então, esse shaft é esse elemento aqui que o Revit gera. É como se fosse um volume de recorte, tá? Vejam, eu vou colocar aqui não conectado e vou colocar, por exemplo, 6 metros. Aí vocês vão poder visualizar. Vejam, é como se fosse um volume que corta por onde ele passou. Então, ele corta o piso e corta o forro, tá? Tem outras maneiras de recortar o piso no livro. Vocês podem acompanhar por lá, tá?